Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços, para com isso também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Pescoço para cima. Vamos entrar. Boa noite, Piracicaba, boa noite, região, boa noite, Brasil, o mundo que nos acompanha a partir dessa live aqui na Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba. Nós estamos aqui com um TV ACIP especial do programa Piracicaba em Destaque. O nosso tema de hoje, nós estamos aqui com os efeitos da pandemia na cidade de Piracicaba, principalmente num dia muito triste, onde Piracicaba alcançou números realmente bastante preocupantes, com 148 óbitos, com 5.277 pessoas confirmadas com Covid-19 e também com 1.580 pessoas em tratamento. Algumas pessoas em casa, outras em hospitais e também outras em UTIs. E nós vamos conversar, a partir de agora, com o presidente da CIP, Luiz Carlos Frutuoso, e também com o presidente da nossa Câmara Municipal de Piracicaba, o vereador Gilmar Rota. Muito obrigado pela presença, Luiz Carlos, de estar aqui com a gente, para estarmos, mais uma vez, debatendo a cidade de Piracicaba, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Presidente da Câmara, Gilmar Rota. Boa noite, César. Boa noite, Luiz Carlos, nosso presidente da CIP. É uma honra estar com vocês, participando desse momento aqui, dessa live que a CIP está promovendo aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá então ao nosso bate-papo. Nós estamos aqui com esses números que eu fiz na abertura. Infelizmente, hoje, Piracicaba se tornou o centro aí da pandemia dentro do estado de São Paulo. E nós estamos vivendo um momento realmente histórico para a humanidade. Nunca vimos algo nesse porte, nesse tamanho. O mundo inteiro realmente muito preocupado com a questão da doença, enquanto não se acha uma vacina para que realmente possa a pandemia ser exterminada. Mas, Luiz, como nós falamos sobre os efeitos da pandemia em Piracicaba, nós tivemos fecha comércio, abra comércio, fecha o comércio, abra o comércio, e uma série de... Isso vem ocorrendo desde o mês de março, né? E percebemos que a coisa continua, a contaminação continua. Como é que você faz a sua avaliação para esse momento e até que ponto realmente o comércio tem culpa dessa pandemia, desses números alarmantes para Piracicaba, sendo que o comércio sempre utilizou de regras muito bem definidas, com uso de máscara, com uso de álcool em gel, pedindo que as pessoas mantenham distanciamento? Queria uma avaliação sua, Luiz Carlos. Bom, boa noite a todos, César, Gilmar. Olha, a gente tem defendido um posicionamento desde o início, né?
Nós tivemos no início da pandemia, nós estávamos, os números no interior, principalmente de Piracicaba, eram muito baixos. Nós tínhamos praticamente nenhum óbito, era pessoas de fora de Piracicaba que vieram contaminados, eram 2 casos, né? Não vamos, toda a vida é importante, isso que é importante dizer. Isso, já de início, dizer assim, toda a vida é muito importante. Com certeza. Mas as pessoas não tinham nem vieram de fora de Piracicaba, foram viajar e tinham contaminação. E os números de pessoas contaminadas eram muito baixos. Naquele momento, houve um equívoco por parte do governador do estado e da sua equipe em paralisar todo o estado. Em um momento que ele paralisou todo o estado, as atividades, ele manteve indústria, o mercado, farmácias e algumas coisas essenciais, mas a grande maioria ficou paralisada. Com isso, você teve o que nós vimos que aconteceu. Foi um período que a crise estava em São Paulo. Sim. E nós tivemos que acompanhar a mesma regra. Tanto é que lá já está numa fase amarela, né? Por aí dá para ver o tempo, né? E aí o que aconteceu? Eu tenho a impressão que não foi feita uma avaliação correta, a decisão foi errada, foi equivocada, e o que aconteceu? Nós ficamos, todos nós, em quarentena, enquanto o problema é em São Paulo. Quando o problema veio para o interior, nós estávamos num período muito longo em quarentena. Então, as pessoas... Nós estamos há praticamente 120 dias de quarentena. Então, as pessoas começam a desrespeitar regras, acabam saindo de casa, porque é uma questão, inclusive, psicológica. O ser humano está acostumado a circular, a trabalhar, estudar, sair de casa, ter sua vida social. Tudo isso, né, de repente, para tudo. E nós não estávamos habituados com isso. No próprio clima nosso de calor, as pessoas estão acostumadas a sair, passear, andar, circular, ir na casa de parentes, de amigos, enfim. Não é o perfil nosso do brasileiro. Então, o que acabou acontecendo? Deixou as pessoas em casa e o período ficou muito longo. E as pessoas acabaram, no fim, no momento que eles tinham que recolher para cada quarentena, eles estavam cansados e saíram para a rua. E aí começou, nesse momento, aumentar muito o número de casos, e nós estamos numa situação extremamente delicada, e já praticamente há 120 dias sem atividade comercial, sem as pessoas poder sair de casa para trabalhar. Essas pessoas, quando vão para a empresa tem regras muito claras para ser seguidas, então tem todo o sistema de manter as máscaras, álcool gel, sistema de higienização dos pés para entrar no estabelecimento, manter distanciamento. E quando você tem todo o sistema do comércio funcionando, você não concentra as pessoas num local só. O que acontece hoje? Nos locais que estão funcionando, acaba tendo concentração de pessoas, então o distanciamento acaba não sendo respeitado, o número de casos vai aumentando. Luiz, só interrompendo um pouquinho e complementando o que você está falando, é a questão do horário também, né? Quando liberou, os poucos dias de comércio liberados, o tempo também ficou muito escasso, né? Eram 4 horas de trabalho. E todo mundo corria nessas 4 horas para ser atendido, para comprar alguma coisa, ou para algum tipo de serviço. Quer dizer, não houve um estudo que muitas vezes, de repente, era melhor abrir às 8 da manhã e fechar às 8 da noite, aí diluiria todo o atendimento também, evitando essa aglomeração. Como é que você vê isso? Exatamente isso. A hora que eu ia chegar nesse ponto, a hora que liberou, foi 4 horas. Com 4 horas, as pessoas que tinham assuntos para resolver nos estabelecimentos comerciais, ou fazer compra, ou resolver alguma pendência, seja o que for, as pessoas tiveram um tempo curto, e aí você tem concentração. Mas interessante que nós estamos fechados há algum tempo, e está aumentando o número de casos, bastante. Então, eu acredito que todo o grande problema foi quando começou
a quarentena no interior. Começou muito cedo, de forma não planejada, e isso teve um impacto perante a comunidade muito forte, que as pessoas estão cansadas de ficar em casa. E os jovens, as pessoas acabam não mais respeitando a quarentena e estão circulando, estão saindo. E os estabelecimentos que estão abertos são poucos, acaba tendo concentração e acaba tendo contaminação. Tá. Vamos com o nosso presidente da Câmara, o vereador Gilmar Rota. Gilmar, dentro de tudo isso que nós estamos conversando aqui com o Luiz Carlos Surtuoso, representando a indústria, o comércio, os prestadores de serviços, qual a sua visão como vereador da cidade de Piracicaba, de tudo isso que nós acabamos comentando nesse momento? Veja, Sérgio da Costa, realmente eu concordo com o Luiz. Eu acho que o momento de se fechar o comércio no início, como o governador determinou, foi precipitado. E assim, precipitado por quê? Porque o nosso governador, ele não tinha ideia, não tinha uma experiência ainda de estar administrando uma pandemia que estava ocorrendo, que iniciou essa corrida. Se ele segura um pouco mais, com certeza, ele trabalha a capital, ele trabalha São Paulo, segurando São Paulo, e os municípios deixa continuar funcionando normalmente e vai fechando gradativamente, hoje nós não teríamos uma cidade cansada, o comércio fechado há vários meses, certo? E vocês, como vereadores e prefeitura, prefeito Vargas Negra, não tinha como, naquele momento, fazer algo diferente, conversar, explicar que aqui não era o momento ainda? Foi então, feito isso? O Vargas conversou com o governador, mas foi um decreto. Então, o Vargas não poderia ignorar esse decreto, determinar que funcionasse algumas atividades em Piracicaba. Ele tentou até, mas foi cassado pelo Ministério Público. Foi cassado o decreto dele que liberava algumas atividades. Foi conversado com o governador, mas era uma decisão tomada pelo Comitê de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde. Então não tinha o que fazer. O momento que nós tínhamos que fechar, logicamente, Piracicaba segurar um pouco, seria, vamos dizer assim, há mais ou menos 30, 40 dias atrás, e começar travando o município para poder chegar nessa conta aí dele. Hoje nós estamos assim, conversei com o Pedro Melo hoje, nós estamos no teto da pandemia, aqui em Piracicaba. E tem muitos municípios menores que Piracicaba que ainda não começou a receber o vírus, a ter a pandemia. Muitos municípios, como Mombuca, como Água de São Pedro, esses ainda vão sofrer, eles vão receber, infelizmente, vai acontecer casos positivos lá, que hoje não tem. Então você percebe que o vírus, ele começou nas grandes capitais, fechou as grandes capitais, e agora ele está se esparramando pelo interior de São Paulo. Veio nas cidades maiores, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, nossa região, e agora ele vai chegando aos municípios vizinhos. Então, muitos municípios menores, que não teve ainda essa pandemia, vai começar a ter agora, que é o jeito que o vírus está caminhando. Você acha que Piracicaba está preparada para, caso esse aumento continue nesse ritmo acelerado, para atender essa população com leitos de UTI? Sim, nós temos hoje em Piracicaba 142 leitos de UTI, tá? Desses 142 leitos de UTI, nós temos mais ou menos 80 leitos que estão ocupados. Então, nós temos uma margem aí para estar ocupando. Só que o Dr. Pedro Melo, junto com o Vargas Negra, já adquiriu novos respiradores, já tem novos respiradores e já estão sendo instalados em leitos que são considerados hoje leitos de enfermaria, estão sendo transformados em leitos de UTI para atender essa demanda, tá? E como nós estamos no auge da pandemia, tá? E provavelmente nos próximos, vamos dizer assim, 10 dias, até menos que isso, começa a ter a curva em declínio. Tá. Agora nós temos aqui números realmente muito grandes, valores muito elevados. Desde o início da pandemia, o governo estadual repassou para a prefeitura municipal 4 milhões de reais. O governo federal repassou 1 milhão de reais. A própria Câmara Municipal repassou mais 4 milhões de reais para a prefeitura. Tudo isso para o combate do coronavírus. E nós chegamos a um número aqui de mais de 18 milhões de reais na mão da Secretaria de Saúde de Piracicaba. Vocês, como vereadores, têm conhecimento desses 18 e poucos milhões de reais, para onde está indo para essa campanha? Porque nós sabemos que nem testes nós temos direito na cidade de Piracicaba.
Exatamente. Nós temos acompanhado todo esse montante de dinheiro que foi repassado para a Secretaria de Saúde. Você tem que pagar os profissionais de saúde que estão trabalhando. Muitos deles começaram a fazer hora extras. Quando o médico foi positivado com Covid, vários médicos da Secretaria de Saúde foi positivado, eles tiveram que se afastar do plantão, certo? E daí outro médico que estava trabalhando começou a fazer plantão e começou a receber, logicamente, mais um plantão. Os enfermeiros, os profissionais da UTI, dos pronto-socorros, começaram a receber hora extra para suprir a falta que estava tendo de outros profissionais. Nós temos também a questão do pagamento do atendimento hospitalar. Porque, César, os hospitais Santa Casa, Cana e Hospital Regional, eles estão atendendo a demanda do Covid. Só que os outros traumas não parou. Então você continua tendo o infartado, você continua tendo a pessoa que está tendo derrame, cirurgia... Mas os 18 milhões foi para o coronavírus, né? Foi para o coronavírus, exatamente. Não tem como desviar, é para o coronavírus. Esses 18 já foi equipamentos. Tudo já foi todo gasto? Não, ainda tem lá, os equipamentos foram comprados agora, os respiradores que foram comprados agora, o Estado mandou mais respiradores para Piracicaba, e também a aquisição de leitos hospitalares também, para chegar nesse número de 114 leitos de UTI. O Luiz quer falar alguma coisa a respeito desses números, Luiz Carlos? Olha, eu não tenho, assim... Vou fazer uma pergunta. Você falou que do governo federal veio 1 milhão? 1 milhão. Confirma, vereador? Acho que é mais. Não, veio 1 milhão, certo, destinado, só que tem uma aprovação em torno de 29 milhões de reais, tá? Que está aprovado no Congresso, mas o presidente da República ainda não assinou decreto para que seja remetido aos municípios. Esses 29 milhões que está para vir para Piracicaba, no caso, para todos os municípios do país, outros vão receber mais, outros vão receber menos, ele não é exclusivo para o combate ao coronavírus. Ele é para suprir o déficit de orçamento da prefeitura, tá? O déficit de questão de pagamento de impostos, para suprir essa demanda, tá? Ele poderá ser utilizado por coronavírus? Até poderá ser, caberá ao prefeito decidir, mas ele vem para suprir o déficit que a prefeitura está tendo, tá? Na questão do pagamento de impostos, da arrecadação que diminuiu drasticamente e tudo mais. Tá? Isso o governo deu esse valor para todos os municípios do país para suprir esse déficit. Agora, e as testagens, vereador? O que a Câmara Municipal de Piracicaba tem feito? Tem feito pressão? Tem acompanhado isso junto à Secretaria Municipal de Saúde, com o prefeito? Porque nós sabemos que o principal nessa pandemia é a testagem da população. Nós temos Santos, é um caso aí que tinha até drive-thru para testes. A população passava com o veículo, ia testando. Como é que está tudo isso? Segundo o Comitê de Saúde aqui em Piracicaba, o Dr. Pedro Melo, o Dr. Hamilton Bonilha, né, a equipe que trabalha com isso, eles falam que o teste do coronavírus será feito, tá, quando a pessoa realmente apresentar todos os sintomas. Que hora que muita pessoa chega, espirrou, está tossindo, corre no pronto-socorro, corre na tenda do Piracicamirim e quer fazer o teste se está com coronavírus. Não vai dar positivo. Você vai desperdiçar um teste. Mas se ela está com a garganta ruim, ela está tendo a falta de ar, ela teve mas daí não precisa de teste. Tem que fazer o teste. Já está com falta de ar, está ruim, está com febre, está com Covid. Tem que não necessariamente. Quem não tem. Não necessariamente. Ele pode estar com outro trauma, ele pode estar com outro trauma. Certo? Daí sim faz o teste, se daquele que enfia aquela varinha no nariz, né? Aquela varinha no nariz e vai provar. Se ele tiver realmente Covid, ele vai entrar no tratamento que existe aí uma linha que o Ministério da Saúde, né? Junto com a Organização Mundial de Saúde, implantou que seja seguido. Porque senão vai toda a população. E outra coisa, César, eu posso fazer o teste hoje, eu faço o teste hoje, tá? Deu negativo, perfeito. Eu saio na rua, eu vou na padaria, ou eu vou no supermercado, eu contraí o teste, eu contraí o vírus. Eu sei, mas entendeu? Pode pegar um monte de casos no começo aí. Eu acho que essa verba poderia ter sido utilizada de uma forma melhor. Essa é a minha opinião. Sim, o claro. Luiz Carlos também, de repente, Luiz, o que você acha da questão das testagens aí? Que é muito fácil colocar a culpa no comerciante, né?
Olha, o que eu vejo, assim, é que quando você começa com um processo com falhas, os desdobramentos vão ser complicados, né? Até porque eu vejo que faltou, a mídia falava muito de procedimentos. Durante um período, a mídia massificou muito o problema da contaminação e do que estava acontecendo na Itália, nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil ainda estava começando. E, na realidade, não houve um trabalho orquestrado, organizado, de orientação. Então, ficou muito fake news, muitas pessoas levando em consideração o que via através da mídia social, a imprensa fazendo um trabalho não de conscientização, mas de pavor em cima da sociedade. E eu acho que tudo isso acabou, e quando as pessoas viram que ficou fechado em casa e que estava tudo tranquilo, porque não tinha ninguém da família contaminado, não tinha ninguém do trabalho contaminado, então houve um relaxamento das coisas. Eu vejo que faltou um trabalho de conscientização. É tipo assim, é um cuidado preventivo e orientação. Você vê que nós não temos... Inclusive a CIP vem fazendo um trabalho com a CIP Móvel, né, nas ruas da cidade de Piracicaba, Sim. né, Luiz? Nós fizemos, desde o mês de abril, nós estamos com a CIP Móvel circulando, orientando a população, pedindo para a população manter distanciamento, evitar aglomeração, utilizar máscara, álcool gel, enfim, todos os cuidados. Agora, acaba acontecendo um fato importante, é que muitas vezes, até a pessoa saber que ela está com o vírus, ela já passou para várias pessoas, sem que ela soubesse. Porque tem o tempo, a hora que você vai fazer o exame e a hora que sai o resultado, você já pode estar passando para alguém. Então, isso tudo acaba aumentando o número de contaminados, né? Tá. Agora, vamos falar o seguinte, hoje é dia do comerciante, né, Luiz Carlos? Nós estamos aqui na CIP, na Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba, e ao mesmo tempo um dia muito triste. Hoje eu peguei e falei, vou passar pela Rua Governador para ver como é que anda o movimento da questão toda aí, né? E o que eu vi de lojas com placas imobiliárias da cidade, com aluga-se, infelizmente, um número muito grande de comércio, de comerciantes que fecharam definitivamente o seu comércio, não, Luiz? Isso é muito triste de ver, não, Luiz? Olha, para você conseguir fazer uma cidade, um comércio de uma cidade, ser um polo comercial de uma região, não é fácil. Piracicaba, até então, era esse polo comercial dessa micro-região. E, com quase toda certeza, uma boa parte dessa expressão, ela perde após a pandemia, porque as pessoas pegaram, nesse período, outros hábitos. Elas foram para o e-commerce, elas mudaram, ou vai mudar a forma dela, de essa fidelidade que ela tinha, ela deixou de existir. Então, esse polo comercial, não, para restabelecer isso, eu tenho uma dúvida muito grande se consegue voltar a ter a importância que tinha. Então, vários comércios vai mudar, porque a pessoa, durante um período, ela costumou comprar em outro lugar. Ela costumou comprar no estabelecimento que estava aberto, funcionando. E os outros que trabalham com parte da linha do produto ficaram fechados. Então, essa fidelização vai mudar, porque ele ficou 4, 5, 6 meses, quando vai terminar, liberar para trabalhar o comércio, e aí um vai ter que trabalhar 4 horas, o outro fica de manhã, tarde e noite aberto. Então, as pessoas mudam de hábito. Então, vai ter impacto maior. Então, você vai, principalmente, aqueles que nós não podemos esquecer de um detalhe importante. Nós passamos 5 anos de crise difícil no Brasil, que impactou bastante no capital de giro, no estoque, na energia que as empresas precisam ter para reinvestir e continuar dentro daquilo que o consumidor espera dela. Então, isso tudo, nós viemos desse período
estávamos restabelecendo o movimento novamente, estruturando as empresas, e aí pega um momento como esse. Alguns até já tentando modernizar o seu estabelecimento, investir, a indústria investindo em algumas coisas, o comércio, serviço. Então, isso tudo terá impacto. Eu acredito, por algumas pesquisas que nós temos feito, tem informações muito diferentes de uma imobiliária para outra, mas nós temos algumas informações que a gente tem conversado, que vários imóveis que a gente vê fechado e que eles não vão abrir mais. E isso vai ser, esse impacto nós vamos perceber muito no momento que for liberado para a abertura dos estabelecimentos. Então, isso é muito triste, muito difícil, e eu acho que esse ponto é importante salientar. Esse impacto que vai ter de deixarmos de ser a importância que nós somos no comércio regional, que toda a cidade no seu entorno vinha abastecer em Piracicaba. Isso vai mudar. Outra coisa, as próprias pessoas vão mudar de hábito, porque ficaram muito tempo indo no mesmo lugar, mudou o hábito dela, não vai voltar de novo no que era antes. Muitos voltam, outros não. Então, isso favoreceu alguns que ficaram abertos e prejudicaram a outros que ficaram fechados. Então, essa decisão equivocada tem desdobramento muito grande. Esse fechamento agora foi determinado pelo prefeito municipal. É isso, presidente da Câmara? Gilmar? Sim, exatamente. Esse fechamento agora, desse aqui, foi, embora o governo do estado falou que Piracicaba saiu do vermelho e foi para o amarelo, poderia abrir, mas esse aqui, por causa dessas questões do leito de UTI, que o vírus está chegando no teto máximo dele, eles acharam por bem, tá? A Comissão de Saúde a deixar fechado até o final do mês, né? E para depois, já o mês que vem, começar a liberar o funcionamento da cidade. Agora, deixa a população, vereador, entender um pouco mais como é que funciona a relação entre Câmara Municipal, que é uma casa de leis, que é uma casa do povo, são representantes da população de Piracicaba, só para eles entenderem. Quando um prefeito determina, num caso desse, de fechar empresa, de fechar comércio, até que ponto vocês, vereadores, têm poder de ir contra ou a favor de uma determinada ação como essa do nosso prefeito municipal? César, é um decreto do Executivo, o fechamento e abertura de suas atividades no município está dentro da Constituição Federal e cabe sim, está lá, que é o prefeito que tem autonomia para abrir e fechar, para fazer o funcionamento de toda a atividade de dentro do município. Isso está dentro da Constituição Federal. O vereador ele pode fazer, como vários fizeram aqui na Câmara e nas nossas reuniões que nós fazemos, questionando, oficiando o prefeito para que ele até chegasse a liberar o comércio a funcionar, entendeu? Mas isso é um meio da Câmara de fazer, de cobrar que o prefeito libere esse funcionamento. Mas é uma autonomia dele, isso está na Constituição. Você não tem como proibir ele que feche, que deixe fechado, tá? A não ser entrar no Ministério Público, como aconteceu o próprio Ministério Público, quando o prefeito abriu, o Ministério Público mandou fechar, certo? Somente está aí que quem poderia questionar determinar o prefeito, não, você não vai fechar nada, você vai abrir somente o Ministério Público por força de lei. Câmara de Vereadores, não. Não, ela faz o papel dela de tentar convencer o prefeito a abrir ou fechar, mas a decisão é exclusiva dele, isso está na Constituição Federal. É exclusiva dele. Tá. Luiz Carlos, algum comentário a respeito também dessa questão Olha, da determinação, né? Nós sabemos, só complementando, viu, Luiz? Nós sabemos que o comércio, o pequeno e médio empresário, sofrendo bastante, fechado, e de repente grandes hipermercados abertos, né? Com aglomeração de pessoas. Quer dizer, são pesos e medidas diferentes, não? Eu ouvi uma informação, eu não sei se essa informação porque é uma informação interna, a gente não tem esse número na mão, né? Mas o crescimento da venda do Carrefour foi acima de 100%. Se esse número, se não for isso, deve ser 50%, 60%, 70% ou mais de crescimento. Então, o que você fez? Você vai tirando o negócio do pequeno e vai concentrando no grande, né?
Então, isso foi um equívoco. Eu não sei se o governador do estado fez isso por negligência ou tinha um outro olhar, porque as entidades representativas, as federações, Federação de Associação Comercial, Ficomércio, enfim, a Federação do CDL, todos eles tentaram mostrar isso para o governador, mas ele não ouviu, não recebia as pessoas, e durante praticamente quase 60 dias ele não recebia ninguém para conversar. E também acho que nem hoje ele recebe. Então, ele pôs o vice-governador para conversar, mas ele mesmo não atendia, e eu tenho a impressão, eu não acredito que ele esteja só cometido esse erro. Eu acho que é possível uma pessoa não enxergar isso. O prejuízo que ele estaria dando, os danos que ele vai dar para a população. Porque uma família que tem um estabelecimento, mas eles trabalham 2, 3 pessoas da família. A hora que isso fechar, não consta na carteira de desempregado, mas são pessoas que vão estar desempregadas. E outra coisa, uma concentração muito grande na mão de poucos. Isso é péssimo para a sociedade, é péssimo para a economia, né? Então, eles acabam vendendo um pouco de tudo lá dentro, né? Não, você veja bem, a pessoa precisa comprar algum artigo de plástico, ele não pode ir para casa, ele não pode comprar nessa loja que ele comprava, mas ele podia comprar no supermercado. Ele não podia comprar um produto de beleza, mas no supermercado ele podia. Ele não podia comprar uma roupa, mas no supermercado ele podia. A loja de eletrodoméstico está fechada, mas no supermercado ele pode comprar. Então, um processo... sapato. Também, tudo. E um detalhe interessante que eu gostaria de nesse tema que nós estamos falando, a Associação Comercial entrou com um processo, inclusive com o CDL, Sim Comércio junto, estamos com uma ação no judiciário pedindo a abertura. E até tivemos a liminar aqui. Depois, essa liminar, essa liminar no tribunal, ela foi cassada. Bom, o que aconteceu? Entramos, passou um período... Na verdade, ele não deu a liminar, desculpa, corrigindo, ele não deu a liminar, não autorizou a abertura, nada. Passou um período, a gente viu que não se mudava nada em termos de governo de Estado, nós entramos com uma ação e o juiz Wander, o Certo Júnior, nos deu uma liminar para que a prefeitura organizasse para a abertura do comércio. A rapidez com que isso saiu de manhã, à noite, o Ministério Público já tinha protocolado no Tribunal de Justiça para derrubar essa decisão da liminar. A rapidez com que o Ministério Público agiu contra a abertura do comércio foi muito rápida. Também a prefeitura entrou questionando se obedecia à determinação do juiz ou uma determinação que o tribunal já tinha dado, porque o Ministério Público também tinha entrado contra a prefeitura para a abertura. E o Tribunal de Justiça também, com uma rapidez muito grande, ela derruba e não deixa o estabelecimento abrir. Então eu vejo o seguinte, o governador errou a mão, mas ele teve coparticipação do Ministério Público e do Superior Tribunal de Justiça para impedir o funcionamento do comércio. Então, nós ficamos sem ter a quem recorrer. E não adianta a gente esconder isso, porque isso foi publicado, foi divulgado, passa a informação, é uma informação que ficou à disposição de todos, saiu na mídia, saiu tudo. Então, é que muitas vezes ela vai dispersando informação e as coisas acabam sendo esquecidas. Mas ocorreu tudo isso. Então, chegou um momento que até nós, como empresários que têm atividade que poderia estar em funcionamento, como os concorrentes estão, como proibido de ter atividade. Enfim, houve um processo de desigualdade. Eu entendo que naquele período nós precisaríamos ter o apoio da justiça, né?
Então, que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, tinha que ter um equilíbrio, já que o governador estava meio perdido nesse processo. Eu vou chamar, quando a gente fala perdido, que ele errou, é uma forma de procurar ser isento no julgamento, né? Se você for pensar com mais profundidade, não se erra tanto assim, né? Então, eu acredito que aí, nesse ponto, os órgãos de justiça poderiam ter feito um equilíbrio e equacionar melhor isso. Infelizmente, foi dessa forma que aconteceu, né? Foi dessa forma que aconteceu, as coisas são assim. Eu, como todos, e hoje eu tenho certeza que estou falando aqui, não só pela CIP, mas pelo CDL, pelo Sincomércio, porque nós estamos juntos nessa batalha, nessas ações, lutando para isso. E uma coisa importante, muitas vezes a pessoa fala, não, vocês estão preocupados com o retorno, com o lucro. Não. Existe um detalhe seguinte, você imagine a insegurança das pessoas que trabalham no comércio, se ela vai voltar a trabalhar ou não. Se nós não tivéssemos essa linha de crédito, de benefício que o governo federal fez com R$600, e também a suspensão de contrato de trabalho ou redução de hora, se nós não tivéssemos isso, a situação estaria muito crítica, muito crítica. Inclusive, o presidente da República agora ampliou para mais 60 dias a questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, tudo isso vai ajudar muito para aqueles que dependem do seu salário para manter sua família. Então, muitos empresários não vão conseguir, vão voltar à atividade e vai ficar com dívida, conta para pagar. Os funcionários estão conseguindo ainda se manter, né? Evidentemente que quando você está trabalhando, o ganho é maior, quando eles têm redução de carga horária, tem várias coisas que acabam interferindo aí, né? Mas senão seria muito maior, nós estaríamos numa convulsão social muito delicada. Então, o que eu vejo que nós precisamos pensar também nos que trabalham. Então, nós precisamos ser mais ouvidos, porque nós temos as pessoas que trabalham, eles dependem de emprego, a renda deles é importante, o impacto no município de queda de arrecadação, o Gilmar Rota colocou, então isso também vai ter queda de arrecadação, ICM no Estado, então isso vai ter desdobramento. Então vai ter desdobramento muito forte. E quem vai pagar essa conta? Vereador Gilmar, como é que você vê toda essa questão que o Luiz está colocando, empresas fechadas, provavelmente o desemprego, quando voltarem, vai ser muito grande. Como é que os vereadores como um todo, você como representante de todos eles, aí dos 23 como presidente, escuta os seus pares aí nessa questão? César, eu acho que o Luiz, essa fala do Luiz aí está correta, tá? Nós vamos vai ter uma mudança total no comércio, na economia da cidade e do Brasil, certo? O que ele falou, que o cliente hoje de uma loja assim está comprando em outro lugar, e para ele voltar após a pandemia nessa loja, a loja vai ter que se reinventar, vai ter que ter novas formas para atrair novamente a clientela para lá. Um dado disso aí, você pega, por exemplo, no mês de maio, o comércio aqui em Piracicaba, ele admitiu 460 pessoas, mas já teve 690 desligados. Isso na parte de comércio, é um dado do mês de maio que eu peguei no Ministério do Trabalho. Tem uma defasagem aí de quase 200, então. Exatamente, 226 mais ou menos. 226. Na construção civil foi admitido 151 e 226 desligados. Nas indústrias, admitiu 300 e foram 775 desligados. E no setor de serviço foi o maior, 525 admitidos e 1.559 desligados. Então, quer dizer, isso é mês de maio. 2 meses atrás. Então, já está tendo esse desligamento. Piracicaba já está sentindo os efeitos da pandemia. Só que todo mundo vai ter que reinventar. Todo mundo vai ter que reinventar. Quando foi aberto o comércio em Piracicaba, os lojistas, os comerciantes, seguiram a regra, colocaram álcool gel,
tendiam com pessoas, uma quantidade de pessoas dentro. Então, eles fizeram o que foi pedido para fazer. Eles fizeram. Agora, o que não pode acontecer, César, é a população sair toda para a rua, andar para a rua, vai numa lanchonete aberta, fica aquela aglomeração lá. No posto de combustível está aberta a conveniência, fica um monte de gente na conveniência aí. Isso que gera esse aumento louco que estamos tendo aqui da transmissão desse vírus. Não é o comércio funcionando, certo? O comércio, dentro da loja, eles sabem trabalhar, eles sabem como fazer. Os funcionários foram treinados. Já que você citou a questão que o comércio está fazendo tudo certo, vamos falar um pouco sobre a questão dos ônibus. Houve redução de linhas aqui de ônibus de Piracicaba? A empresa nova, quando assumiu, certo, está trabalhando com 50%. Está trabalhando com 50%. Ou por que está acontecendo isso, César? Porque houve uma diminuição muito grande de passageiros no transporte coletivo. Houve uma diminuição muito grande de passageiros no transporte coletivo. Por causa de outras ações, por causa dos aplicativos que tem aí, esse transporte aí de aplicativos que estão trabalhando, certo? Mas a empresa estava trabalhando no vermelho, e daí estava gerando uma câmara de compensação negativa, onde o município ia ter que compensar os horários que eu estava andando sem passageiro nenhum. Gera custo, o município tem que colocar dinheiro lá. Então, o que foi feito? Mas não está havendo aglomeração nesses 50%? Aí que está. Quando abriu o comércio, que abriu o comércio naquelas 4 horas diárias, né? Naquele horário de abertura, houve o pico sim de pessoas indo para dentro do ônibus para vir para o comércio, para vir para o centro. Abriu-se o shopping, para ir para o shopping também para começar. Houve esse pico. E aí continuou com 50%. Então, naquela época, quando abriu o comércio, o secretário de Trânsito e Transporte, o Jorge Akira, ele começou a colocar mais linhas de ônibus dentro desse horário de pico. Aí tem uma fala sua que você falou no início desse bate-papo, eu concordo com você, o Luiz é comerciante, eu não sei que visão ele tem dessa, de colocar 4 horas. Se você estende 8 horas dias, você poderia colocar a população durante 8 horas dias para fazer suas compras. Então você não teria aquele acúmulo de 4 horas, aquela quantidade de pessoas indo fazer a compra. Essas 4 horas foram determinadas pelo governador do estado. Governador do estado. No estado inteiro, 4 horas aberto. Tanto é que onde que ele liberou agora as cidades a funcionar, inclusive a capital, é 4 horas. Alguns setores e 6 horas outros setores. E vocês têm acompanhado a questão da desinfecção desses ônibus? Sim, a empresa está fazendo desinfecção, inclusive a vigilância sanitária está acompanhando de perto. É tudo feito a desinfecção, sim. Tá? É que eu vi um vídeo nessa semana na internet, aí, no WhatsApp, de pessoas saindo, entrando e nada de limpeza dos ônibus. É feita a limpeza, sim. Eles são obrigados a fazer a limpeza. É feita a limpeza. A própria vigilância tem acompanhado isso. Tá. Luiz Carlos, falando da questão econômica também, eu sei que a CIP sempre preocupada com a cidade, com os empresários e também com os seus colaboradores, né? Essa semana você se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal, é isso? O que foi discutido? Eu vou fazer uma observação sobre o número de maio que o Gilmar colocou. Eu vou falar vou só acrescentar o seguinte: no mês de abril, nós tivemos uma média de 1.600 e poucos desemprego em maio e a mesma coisa próximo disso em abril. O que aconteceu em abril? O comércio demitiu, entre a demissão e a demissão, houve uma queda de emprego de 670, mais ou menos, funcionários. A indústria tinha demitido menos e o serviço, a área de serviço mais ou menos igual a maio. Então, nós tivemos uma redução em maio no comércio, porque no mês de abril ela foi bem representativa. A indústria tinha reduzido 200 empregos, mais ou menos, 200 e pouco, e foi para 400 e poucas vagas a menos. Mas, na realidade, nos 2 meses, deu mais ou menos 3.300 empregos a menos na cidade de Piracicaba. Bom, esse é um ponto, né, que eu queria observar. O fato, César,
banco, nós tivemos lá atrás já uma preocupação, logo nos primeiros 15 dias, 30 dias, a gente já teve uma preocupação em orientar os associados nossos, inclusive fizemos um vídeo sobre isso, orientando aos cuidados que teriam que ter com o problema de caixa, planejar tudo. Só que tudo isso foi um período menor. Então, quando se alongou, a pessoa, evidentemente, teve que recorrer a banco. Nós fizemos uma parceria com o Cicobi Cochrane, eles fizeram uma linha de crédito para nós, que gerava em torno de 0,85% ao mês, em vista do que era antes, tinha caído bastante. Então, houve muita gente que utilizou, e tinha também uma linha menor aí, que dava aí mais ou menos 0,68. Então, muita gente foi socorrido pela cooperativa. O Banco do Brasil nos procurou também para fazer aproximar dos associados da CIP, com linha de crédito e tal. E a Caixa Econômica agora também nos procurou. O que acontece é que essa linha de crédito, que é um prazo de 8 meses de carência, depois mais 28 meses, e com a taxa de juros aí gerando em torno aí de 3,75%, 4% ao ano. Então, é uma taxa muito atrativa. Esse dinheiro acaba chegando e não atende a todos. Era um dinheiro para micro e pequena empresa, com faturamento menor, mas chega esse dinheiro, acaba... essa verba termina muito rápido. Não chega na ponta. Não chega na ponta. Muita gente precisando e o valor é pequeno para tanta gente. E um outro ponto que eu vejo é que tem outras linhas também. Então, as pessoas, muitas vezes, focam só naquela linha de crédito, mas tem outras também que são atrativas, né? E muitas vezes ela acaba não só perguntando de uma linha de crédito. A Caixa Econômica tinha 3 opções de linha de crédito. Então, a pessoa muitas vezes tem que avaliar, olha, essa aqui não tem mais verba, mas a outra tem. E se compensa para ela ou não buscar esse recurso. O que eu vejo assim, as pessoas vão precisar de recurso, e é importante que não deixe para a última hora. Agora, lógico que nós gostaríamos que tivesse verba para todos, né? Os microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele precisa dessa ajuda. É muito importante, porque ele vai ajudar a retomar a economia. Então, só que o volume de dinheiro é pequeno. Você vai pegar, o governo do Estado de São Paulo também disponibilizou algumas linhas no começo, mas também não disponibilizou mais. Nós estamos falando do estado mais rico do Brasil. Né? Então, imagina o resto do país, né? A gente não é questão de criticar, é uma questão de a gente trazer os fatos para discussão, porque se a gente não discutir isso, a sociedade não parar para olhar, não cobrar das pessoas que interferiram nesse processo, que interferem no processo, como é que nós vamos depois solucionar esse problema? Como nós vamos fazer isso? A CIP, por exemplo, ficou 2 meses sem cobrar mensalidade para contribuir com o associado. Mas nós temos muitas coisas lá, que são serviços que nós prestamos, que nós temos que SPC, junto comercial, assinatura digital, convênio médico, odontológico, isso tudo você recebe e repassa. Então, você acaba podendo ajudar como? A pessoa, você parcela, você divide, você contorna o problema. Mas você sabe que isso tudo depende de que a economia retome. Então, a gente tem que discutir isso, a gente tem que colocar essas coisas, porque se nós, como entidade de classe, não fizer esse papel, nós estamos sendo omissos. Então, muitas vezes, pode ser que alguns não concordem com esse assunto que nós estamos colocando, ponto de vista contrário, até a gente admite, entende isso, porém, nós vivemos, a associação comercial, como outras entidades de classe, é a caixa de ressonância. É lá que eles têm acesso para reclamar, é lá que eles podem buscar informação, é lá que eles podem colocar... Vocês estão com quantos associados hoje, Luiz Carlos? 5.907 associados. Quase 6 mil. É a associação comercial do Estado de São Paulo com o maior número de associados, inclusive da capital. Ah, é? É.
Isso mostra realmente a representatividade, como está falando Então, dessa caixa de ressonância que acaba ecoando na CIP, né? e a gente fica numa situação de você querer, você tem que responder alguma coisa. Você não pode, nesse momento, ficar omisso. Senão você perde o seu papel, que é ser essa caixa de ressonância. Deixa eu voltar agora com o presidente da nossa Câmara Municipal, o Gilmar Rota, o vereador. Gilmar, nós estamos aqui também com perguntas, né, pelo Instagram. O Palmiro Romani, ele estava perguntando aqui, é um assunto que nós estávamos falando um pouco mais no início da nossa conversa, por que a prefeitura não adota o protocolo de tratamento na fase inicial da doença? Dizem para voltar para casa e aguardam o agravamento da doença. Qual a razão disso? Tem acompanhado também essa questão, vereador? Ó, César, aí são Qual seria o protocolo da prefeitura? O protocolo não é o protocolo da prefeitura. Isso aí são decisões médicas. É decisões médicas. O médico que atendeu o paciente lá no pronto atendimento, na tenda que está atendendo o Covid, ele faz uma avaliação do paciente. Daí ele decide se aquele paciente vai para a internação hospitalar ou volta para casa fazer o isolamento por 7 dias, 14 dias. É uma decisão do médico. Isso não existe o protocolo, tá? O protocolo é o quê? Se o médico determinar que o paciente vai para casa e faça isolamento, porque ele está com suspeita, ou ele está com o início do coronavírus, o médico decide, você vai para casa, você vai ficar 7 dias ou 14 dias lá. Daí você volta para cá para a gente ver. Agora, é decisão do médico, entendeu? Agora, se o médico avaliar, não, esse aqui o caso dele está complicado, ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir para um respirador, é decisão do médico, não existe um protocolo, é avaliação clínica, médico-paciente, ele que faz essa avaliação, não existe protocolo para isso, existe o profissional atendendo o paciente. Tá. Tem mais um comentário aqui para o Luiz, o próprio Palmiro Romani, viu, Luiz? Comentando que o comércio fez tudo que era para fazer, mas ele está pagando a conta, né? E dizendo também que 70% dos empregos são os micro e pequenas e médias empresas que acabam gerando toda uma renda. Então chega a 70% aí de toda a movimentação financeira, né? Em cima daquela pergunta que nós estávamos falando, aquele assunto sobre os grandes hipermercados, né? Realmente o pequeno, micro, o médio empresário aí, que tem um número de quadro enorme, mas ele tem o volume de empresas são muito maiores. Então, eles têm um impacto muito forte no emprego. Muito forte no emprego. Então, a partir do momento que essas empresas deixam de existir, você vai diminuindo a possibilidade de emprego, né? E digo mais, os proprietários das empresas, família também vai entrar na lista de desempregados. Então, o que eu vejo, nós estamos aí meio para encerrar, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que faltou comunicação, faltou troca de ideias, faltou união. Faltou. Então, eu acho que agora, essa fase, vai ter que ser virada essa página. Nós não podemos continuar dessa forma. Não dá para poucas pessoas decidir o futuro de tanta gente. Nós não podemos continuar dessa forma. Não pode poucas pessoas tomar decisão sobre a vida de tantas pessoas, de tantos seres humanos. Não é justo isso. Eu acho que nós, como sociedade, temos que cobrar dos órgãos que são responsáveis pelas decisões, nós temos que cobrar de todos aqueles que podem contribuir e que o papel deles é esse. Não só do executivo, não. Não só. Todos os setores vai ter que agora ser sentado na mesa para conversar. Porque pegar simplesmente virar a página e deixar todo mundo desempregado, empresa fechada e achar que isso aí é normal, não é sensato e não é humano. Então, eu, como presidente da CIP, tenho certeza que falo em nome do setor empresarial e produtivo,
que emprega, que paga imposto, porque quem paga imposto, e não é pouco imposto que nós pagamos, eu acho que nós precisamos nos unirmos e ter humildade, botar a sandália de humildade no pé e entender o seguinte: não dá para tão poucas pessoas decidir pela vida de tantas pessoas que estão passando porque estão passando e vão continuar passando. Eu acho que faltou diálogo, faltou conversa. As pessoas muitas vezes entendem quando você é contrário ao pensamento dela, que você é contra. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que sim, as pessoas, hoje mesmo, o Gilmar colocou várias coisas que é importante, fundamental, né? As limitações que eles também, como ele colocou, que tem. Então, verbas, por que não fez dessa forma ou da outra forma? Eu acho que poderíamos ter discutido mais, poderíamos ter acertado mais, errado menos. Mas por que a coisa aconteceu dessa forma? Porque começou de cima de forma errada. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Estado e o município têm essa autonomia, que o município pode fazer mais, que nem agora, liberou para abrir o comércio, mas a prefeitura entende que, por causa da situação que está agora, não pode. Então, isso ele pode fazer, mas ele não pode abrir, contrário que o governador. Então, o Supremo Tribunal tem culpa nessa história, tem responsabilidade, todo mundo tem. Então, qual a pessoa que fale que ele não tem compromisso, tem responsabilidade. As pessoas que vão trabalhar também precisam ter compromisso, ter responsabilidade. Eu estou em casa sem trabalhar, mas eu preciso me resguardar, preciso tomar cuidado. Então, nós temos que entender uma coisa. Esse reinventar, todo mundo fala, você vai reinventar se você tiver condições. Como é que você vai reinventar sem capital de giro? Como é que você vai se reinventar com um monte de dívida para pagar? Como é que você vai reinventar se o seu estabelecimento precisou fechar? Alguma coisa você vai fazer, mas não é tão simples assim. Vai ter que se reinventar. Eu tenho empresa, eu sei como é que é. Vamos ter que nos reinventar. Mas, e aí? Vai reinventar com o estrago que foi feito. Complicado. Então, um ponto que eu gostaria de deixar muito claro: essa transferência de clientela de muitos para poucos beneficia poucos e prejudica muitos. E esses empregos que vão ser fechados, o outro lado não compensa. Tá. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Aquela pergunta sobre o protocolo da prefeitura, quem fez o comentário foi o Júnior Garcia. Luiz Carlos, quero agradecer a sua participação, parabenizá-lo mais uma vez aí por estar comandando a CIP da forma que está, uma entidade séria, uma entidade transparente, e que todos os seus diretores, inclusive você como presidente, trabalham de uma forma voluntária para o comércio, para a indústria da região de Piracicaba e os prestadores de serviço. Seu recado final, daqui a pouquinho nós também vamos dar o nosso recado final aí para o presidente da Câmara, o vereador Gilmar Rota. Quero agradecer aí a participação do Gilmar. Gilmar, um presidente de Câmara que está fazendo um trabalho muito bom, ele tem uma boa formação, experiência, e tem uma dedicação muito importante aí na Câmara do Estado de Piracicaba. Então, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho, e é um amigo da gente, e a gente respeita muito. Desejo que também a gente consiga diminuir esses números, porque tenho certeza que isso aí impacta na vida de todos nós, do prefeito, da Câmara, das empresas, enfim, da sociedade como um todo, dos médicos, enfim, é um impacto muito forte na vida de todos. Então, eu deixaria o meu recado, que nós vamos precisar conversar muito, e todos aqueles que têm o poder de tomar decisão precisa pensar que nós vamos ter que conversar, achar muitas alternativas para que a vida das pessoas não seja tão difícil como está sendo agora. Deixo o meu abraço a todos e que Deus abençoe a todos e que a gente possa, dentro em breve, ter uma vida de normalidade. Obrigado, então, boa noite. Se Deus quiser.
Um abraço, César Costa. Obrigado. Outro para você, se Deus quiser. Vereador Gilmar Rota. Obrigado, César, pelo convite. Luiz Carlos, muito obrigado. Obrigado pelas palavras suas. Mas é isso mesmo. Acho que agora, após esse problema da pandemia do coronavírus aí, eu acho que sim, que tem que sentar mesmo um grupo maior de pessoas, pessoas de todos os segmentos, para decidir e para colocar a cidade de volta na linha certa. Colocar de volta a cidade no crescimento. Isso tem que ser feito. E realmente, como o Luiz falou, não é somente um grupo de pessoas menor. Tem que ouvir todo mundo e programar uma estratégia para que Piracicaba volte rapidamente a trabalhar, volte rapidamente a ter o seu crescimento. Isso é muito importante, tá? Quero aqui agradecer e o que couber à Câmara de Vereadores, dentro do que são as atribuições da Câmara de Vereadores, que nós, infelizmente, temos que seguir a nossa Constituição Federal, e lá fala quais são as atribuições da Câmara. O que tiver dentro das nossas atribuições, pode ter certeza que a Câmara estará junto, tá? Participando, ajudando, dando opiniões e procurando fazer com que Piracicaba volte normal o mais rapidamente possível. Obrigado, Luiz. Obrigado, César. Uma boa noite a todos. Boa noite, forte abraço. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado também ao vereador Gilmar Rota. Forte abraço aos dois. E se Deus quiser, estaremos juntos novamente de uma forma presencial. Forte abraço. Pessoal do Facebook, do Instagram e também do YouTube, meus agradecimentos por vocês estarem acompanhando mais essa live aqui da Associação Comercial e Industrial da cidade de Piracicaba. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.